Você não vai tocar aqui. Eu tô cuidando, tô guardando, eu sou valente e não vou deixar você tocar no meu campo de lentilha. Porque isso aqui eu estou defendendo. É pela minha família e pelo reino de Deus e pelo rei que eu estou fazendo isso. E você nem pense em se aproximar. Tudo bem? Pois é, pessoal, voltando aqui, é um prazer gravar mais um vídeo. Esse vídeo ele foi gravado muito tempo e houve um erro e eu me esqueci de regravar. E hoje eu senti no meu coração de trazer essa palavra sobre um dos valentes de Davi, alguém que pôde enfrentar uma situação tão difícil. E nós vamos estudar o contexto desse homem, a história desse homem. E a gente vai voltar lá no passado daquela época, como é que esses valentes de Davi apareceram. Quando Davi fugia do rei Saul, já tendo uma unção na sua cabeça, tendo uma palavra de Deus de que iria reinar, Davi não ficava esperando, vai ter o livramento de Deus e eu vou me dar sempre bem. Não, ele botava as pernas para correr mesmo. E ele muito estrategista. E dessa vez ele vai e se esconde na caverna de Adulão. Para sua surpresa, quem que ele encontra ali? Muitos homens endividados, problemáticos, problemas familiares, problemas financeiros, problema que não faltava para aqueles homens. Eles tinham tudo para serem pessoas derrotadas, pessoas aflitas, pessoas que talvez até desejassem tirar a própria vida. Mas não, eles se uniram a Davi e tornaram-se um exemplo de perseverança, de luta. Afinal, Davi nem rei ainda era. Mas eles reconheceram a unção que havia sobre a vida dele. A unção de rei. E Samá, o nome deste guerreiro, tornou-se um dos mais valorosos guerreiros que o rei Davi teve no futuro, quando ele já assumira o trono. A Bíblia, ela é um resumo, você descobre coisas por dedução. O reinado de Davi foi um reinado de muita guerra. E ele deu ele amansou os filisteus, mas de vez em quando os filisteus vinham com ataques sobre o povo. E Samá tinha um campo de lentilhas. E esse campo, a palavra diz que ele defendeu, que ele se pôs no meio e disse assim: não, vocês não vão entrar aqui. Eu vou defender. E diz que o Senhor trouxe um grande livramento. Esse texto está em 2 Samuel 23. Você pode ler, abrir sua Bíblia e ver. São só 2 versículos. E nós temos muito que falar sobre esse homem. Temos tanto que nós não vamos nem falar nesse vídeo tudo que temos para falar. A primeira coisa que chama atenção é que ele se pôs no centro da vontade de Deus, onde você não deveria ter saído. O centro da vontade de Deus que você deve estar. O Senhor não te chama para você ficar nas margens. Eu já ouvi uma história uma vez de uma pessoa que disse: ele não é convertido, mas ele está nas margens. No reino não existe, no reino de Deus não existe margem, está nas margens, e não existe estar em cima do muro. A primeira lição que nós tomamos aqui, estava no centro, em posição. Você tem que estar em posição. É muito fácil você ser aquele crente chuchu que quando está com a batata vira gosto de batata, está com a carne moída, ele vira gosto de carne moída, e assim por diante. Tudo que entra em contato com ele, ele pega o sabor. Em vez dele ser exatamente quem dá sabor às outras coisas. Samá não era um crente chuchu.
Ele disse, não, eu vou defender. Se os outros guerreiros, eu não sei por que os guerreiros de Israel gostavam tanto de fugir dos inimigos, e ele disse, não, eu não vou fugir, eu vou defender, eu vou ficar aqui. Quem sabe ele era um guerreiro sozinho em vários hectares de terra, mas Samar não queria saber, queria era defender. Os filisteus vinham com o ataque e ele pegava a espada e já ia matando, já ia cortando, já ia fazendo tudo aquilo que tinha que fazer para defender o campo de lentilha que ele tinha. Outra lição que nós aprendemos é que ele não permitiu que a murmuração tomasse conta. Eu tô sozinho, eu tô aqui, só eu e uma espada. Esquecer que o Senhor está contigo. Por mais que pareça que você está sozinho, você nunca está realmente sozinho. Porque se todos te abandonarem, o apóstolo Paulo se queixou disso, de Demas me abandonou, fulano me abandonou, só Lucas está comigo. Pelo menos tinha um que estava com ele. Mas o que mais estava com ele era o Senhor. Você muitas vezes quer que pessoas estejam do seu lado, quando que o maior de todos nunca te abandona, está sempre com você. Quer dizer, se o Senhor está sempre com você, vamos partir para uma lógica. A vitória vai chegar. Se hoje ou amanhã, não sei. Mas quanto maior o tempo vai passar, mais exigirá de você a perseverança. Que você vá em frente, que você lute, que você conquiste. Pare de ser medroso, para de não ter fé. Eu gosto de uma versão da tempestade que Jesus acalmou no barco. Uma versão que diz assim: como é que vocês não têm fé? Como que vocês andam comigo e veem a minha fé e vocês não conseguem algo igual? Isso que Jesus falou é muitas vezes a realidade de muitos de nós. Qualquer adversidade, a gente já sai da linha, já desanima. A gente vê Elias foge de Jezabel. Uma única mulher botou Elias a correr e ainda colocou ele numa depressão, numa crise emocional. E como que um homem pode vencer tantos sacerdotes, acabar com tantos sacerdotes e depois ter medo de uma única mulher? Samar não era assim. Samar disse: não, eu vou defender. Eu vou defender. E o que eu também aprendo com Samar é que ele, nessa perseverança, ele foi até o fim, até conquistar, até vencer as suas batalhas e garantir que o campo estaria livre dos inimigos. E esse guerreiro alcançou o que estava querendo, o que estava necessitando. Confiou em Deus, sim, claro que a vitória vem de Deus. Mas Deus não faz nada sozinho, a não ser que Ele determine. Como Ele falou também naquele texto, que a vitória, vós não tereis que pelejar, porque essa batalha é minha e não vossa. Então às vezes o Senhor diz assim: não precisa lutar. Existe, mas é exceção. Geralmente você vai ter que botar o seu corpinho em forma e vai ter que lutar, vai ter que batalhar. O reino de Deus não é de corpo mole. A palavra diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Como que você acha que vai alcançar as coisas? Tiago diz que você não vai alcançar nada se for inconstante nos seus caminhos, se não for uma pessoa de posição, uma pessoa que diga: eu quero tal coisa e eu vou lutar. Ah, mas se não é vontade de Deus, você vai descobrir. Se você não sabe, você com o tempo vai descobrir. Mas vai lutar até o fim. Como disse o apóstolo Paulo: depois de lutardes, ficar firmes. Imagina, você luta uma batalha e termina morto no final. Que vantagem que você teve? Nenhuma. Samar é um exemplo do homem que defendeu. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa palavra. Qual é o seu campo de lentilha? É a sua família? A internet tem atacado a sua família?
A televisão tem atacado a sua família? A faculdade tem atacado a sua família com ideias esquerdistas, ideias de Satanás? Defenda seu campo. Não perca. Você é um vencedor. Você já venceu. Antes mesmo da batalha, você já pode declarar a vitória em nome de Jesus. Não deixe os filisteus vir roubarem a sua família, algo que Deus colocou na sua vida, algo tão precioso, tão maravilhoso. Defenda esse campo. Quem sabe o seu campo de lentilha seja sua empresa, suas finanças. Defenda. Pega a espada e fica ali no meio, no centro da vontade de Deus e diga: aqui, diabo, tu não vai tocar. Aqui, fulanos e fulanas de tal, vocês não vão tocar. Isso é algo meu, é algo que o Senhor me deu e não vai morrer. A minha empresa não vai quebrar, porque o Senhor dos Exércitos é comigo. Tome posição, não permita que Satanás lhe roube. Não permita que Satanás quebre a sua empresa. E eu chamaria um terceiro item de, por acaso, seu campo de lentilha é a sua saúde, é o seu corpo. Defenda. Quem sabe você tem comido errado, tem levado uma vida desregrada, sabe que a conta vai chegar. Sabe que essa fatura chega, uma hora chega. Então faça. Defenda a sua saúde. Se você sabe que filisteus têm vindo lhe atingir, defenda, lute e vença. Em nome de Jesus. Você terá um corpo saudável, pronto para vencer todas as batalhas. E no fim, ser inabalável. Deus te abençoe, no nome de Jesus.